Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Gente, hoje eu vou contar uma história pra vocês, vou compartilhar com vocês uma experiência que a gente teve indo lá no consulado para poder tirar o visto americano, e eu vou contar tudo pra vocês sobre como que a gente chegou nesse momento, né? E como vocês viram aí no título, eu deixei a dúvida, será que deu certo? Será que não deu? Assiste até o final que eu vou contar pra vocês se deu certo ou não. Então, vamos voltar um pouco no tempo. Eu e meu marido, a gente sempre gostou muito da cultura americana. Então, a gente sempre teve muita vontade de viajar pra lá, de conhecer, de viver, nem que seja assim por uma semana, por 3, 4 dias, a experiência, né, de estar naquele país. Então, a gente sempre compartilhou dessa vontade. E isso era um desejo nosso desde que a gente tinha 1 ano, 2 anos de casado. Então a gente começou, como tudo para quem ganha pouco é difícil. Meu marido foi lá, tirou o passaporte. Depois, no ano seguinte, fui eu que tirei. Porque não era uma coisa assim urgente. A gente queria ir, mas a gente tinha que juntar uma grana, a gente tinha que, né, a gente tem que se preparar. E depois que eu tirei o meu passaporte, que a gente ia começar a juntar dinheiro para poder tirar os vistos, né, gente? Porque assim, ó, para tirar o passaporte é R$256 cada pessoa. E o visto, ele fica em $160, porque o valor é em dólar. O que dá hoje, se o dólar de hoje tivesse R$5, que é o que tá ficando em média, né, gente? Esse visto sai por R$800 por pessoa. Então não é uma coisa que assim, a gente que é pobre consegue fazer a toque de caixa. Só que depois que eu paguei o meu passaporte, a gente ainda não tinha juntado dinheiro para os vistos, eu engravidei. E aquilo assim, lógico que ia adiar meus planos, né? Aquilo ali era o mais importante. Gente, e o que aconteceu nessa sequência? Veio a pandemia. Que o Pedro nasceu em 2019, dezembro de 2019, tipo, fevereiro de 2020, tava tudo tomado já pela Covid. O consulado fechou. Só que assim, como a gente, né, tava preparando uma viagem, eu e ele, a minha vontade sempre foi conhecer Nova York, né, eu não ligo para esses negócios de parque, de Orlando, né, essas coisas de Disney, eu nunca liguei. Mas agora tinha uma criança, né? E a gente combinou então de que a gente esperaria o Pedro crescer, entender, né? E a gente levaria ele para Disney. A gente deixaria de lado a nossa vontade de conhecer Nova York, conhecer outros lugares assim, que tem mais programas para adultos, para levá-lo no parque. E ele ter aquela experiência também. Só que o que aconteceu, gente? A gente planejou, quando o Pedro tiver uns 3, 4 anos, a gente vai, e graças a Deus, os avós do Pedro, né, tanto da minha parte quanto da parte do meu marido, são super presentes e com certeza rolaria ajuda, né? Aí a gente meio que ficou nessa, vamos levar ele quando ele tiver uns 3, 4 anos. Só que a vida, né, gente, nunca ou quase nunca é do jeito que a gente espera. E o Pedro veio autista, né? O Pedro veio autista e assim, mesmo assim, ele demorando um pouco mais para entender as coisas, a gente ainda queria levá-lo, porque seria uma experiência sensorial muito legal, né? Ou ia dar muito bom ou ia dar muito ruim. A gente queria proporcionar isso para ele, até porque isso vinha de antes dele nascer, né? Essa vontade de viajar. E quando ele nasceu e eu comecei a notar os primeiros traços do autismo nele, que foi por volta dos 6, 7 meses, eu fiquei com mais vontade de levar, porque nessa época não tinha diagnóstico, mas os médicos falavam, coloca na escolinha, coloca na creche, coloca nisso, leva na pracinha, leva no... E
eu falei, gente, imagina, a experiência sensorial que a criança ia ter lá no parque da Disney ia ser demais. Então eu já pensava nisso. E a gente não desistiu pelo Pedro ser autista. E fomos lá correr atrás de pagar os nossos vistos. Ainda tivemos que tirar o passaporte do Pedro, né? Porque não tem isenção por ser criança, não tem isenção por ser autista, não tem nada de isenção, gente. Tudo conforme tem, preços são fixos, não tem para criança, não tem benefício nenhum. Então a gente tirou do Pedro também. Conseguimos juntar o dinheiro dos vistos, que agora eram 3, né? Agora não são mais 2, são 3. Imagina, R$800 para mim, R$800 para meu marido, R$800 para o Pedro. A gente contratou a consultoria da agência que a gente pretendia viajar. Essa agência também fazia a assessoria para poder preencher a DS 160, né? Te orientar o que falar, o que não falar. E assim a gente fez, né? Enfim, conseguimos marcar o nosso visto. Antes da pandemia, as pessoas conseguiam marcar a parte documental, que é no CASV, que é num lugar, e a entrevista no consulado, que é em outro lugar, no mesmo dia. Só que nós não conseguimos. Por conta da pandemia, estava tudo meio que descoordenado isso aí. Então a gente, como queria acabar com isso logo, a gente não quis ficar esperando. Acho que hoje em dia deve estar melhorando isso, né? Hoje em dia não, porque eu fiz há 3 meses atrás, né? Mas eu acho que agora quem marca já deve estar conseguindo, né, juntar esses 2 dias aí, ou se você ficar entrando de madrugada, você consegue unificar esses dias. E a parte documental era no caso, como eu acabei de falar, e tinha a entrevista do consulado, que era no consulado, que era em outro lugar. O meu, pelo menos, foi no bairro Humaitá, o CASV, e no centro do Rio foi a entrevista, mas em dias diferentes, tá? Foi um dia seguido do outro, mas não foi no mesmo dia. E a nossa assessoria nos orientou, né, nos sugeriu de levar o Pedro no dia da entrevista. Como era separado, a parte documental e a parte da entrevista, a gente optou por não levar o Pedro no CASV, até porque mesmo que eu levasse ele, eu já teria que levar a foto dele, porque criança menor de 5 anos você tem que levar a foto. Acho que é porque criança não sossega para tirar foto, ia atrasar muito a fila, então você já leva no fotógrafo na sua cidade, faz uma foto lá, acho que é 5x7 ou 5x5, alguma coisa assim, e já leva, tá, gente? Tem que levar, porque se você, eu tô falando agora para quem tá vendo esse vídeo, que vai fazer esse processo todo. Se você chegar lá e não tiver a foto da criança, você vai pagar muito caro, porque tem gente lá fora pronto para tirar uma foto para você, mas vai saber o preço, tá? Eu paguei na minha cidade R$25 por 2 fotos. Lá deve ser R$50, tá? Então, crianças tem que levar. Agora eu não sei se é menor de 14 anos, menor de 12 anos, agora eu não lembro a idade. Mas enfim, mesmo levando a criança, você tem que levar a foto. Então nós optamos por não levar o Pedro no caso. A gente deixou para levar somente no consulado. Apesar de estar dizendo lá que sugeria, né, não levar. Mas como o Pedro é autista, o pessoal da agência achou por bem levar e pendurar a correntinha do autismo nele e ser aquela coisa assim, vamos dizer a verdade, né, gente, apelativa. Porque se você, por isso que o cônsul tivesse assim para te dar o visto, de repente ele olhando fala, poxa, seria legal, né, por que não? Vou proporcionar isso para essa criança. Aí a gente levou o Pedro medicado, porque ele não fica muito bem em ambientes que ele não está acostumado. Então eu tenho um remedinho que é um SOSzinho assim, para quando ele tá num lugar diferente, ou que eu preciso dormir num lugar diferente. É um remedinho que faz ele adormecer, né? E que não deixa ele apagado no outro dia. E a gente levou ele.
Só que lá, esse remédio não fez muito efeito não, gente. O Pedro ficou bem agitado, chorando muito, ele não consegue ficar em lugar muito fechado, ele quer sair, ele quer sair daquele lugar. Mas enfim. Agora deixa eu contar pra vocês a parte da entrevista em si, de como que é lá dentro. Gente, imagina uma lotérica. É igualzinho uma lotérica. Lógico, uma lotérica muito grande. Mas a experiência de você ficar na frente da pessoa, que tem um vidro na frente, a pessoa falando com você através de um microfone, é igual uma lotérica. Igualzinho. Ou seja, tudo que o coach está falando com você, a fila inteira está escutando. Inclusive, a hora que ele fala assim, ok, vocês vão para os Estados Unidos, boa viagem, ou vocês não vão para os Estados Unidos. E a gente teve essa experiência 2 vezes, porque apesar do Pedro ser autista, ser uma criança pequena, que eu já teria a preferencial por conta dele, ou a prioridade por conta dele, tinha 2 pessoas na minha frente, na fila que a moça me colocou da prioridade, que não eram idosas, tá? Eram 2 senhoras, jovens senhoras. Então, isso eu acho que pecou um pouco, porque eu estava com uma criança autista, e além dela ser autista, ela tinha 3 anos, né? Então, eu acho que eu deveria ter ido para um guichê e ser a primeira. E não sei se quiseram me punir, porque lá atrás já falaram que preferencialmente não leve a criança, e eu insisti em levar. Mas ninguém sabe da vida da gente, né? Eu não sabia nem se eu tinha com quem deixar a criança, então é isso, levei. Então, foram feitas algumas perguntas, o que eu fazia e o que o meu marido fazia da vida, né? Em termos de ocupação, trabalho. Qual que era a nossa renda? E assim, a renda é total, o que você ganha. Por exemplo, meu marido falou o salário dele mais o que ele ganha de Uber. Eu falei o que eu ganho em plantões extras e no que eu trabalho, e onde eu trabalho, que eu sou concursada. Citei que eu sou concursada da prefeitura da minha cidade. Perguntou se a gente conhecia alguém nos Estados Unidos. Eu respondi que não. Eu fiquei meio sem saber o que dizer. Eu falei, gente, quem que não conhece alguém nos Estados Unidos, né? Ou se tinha parentes nos Estados Unidos, eu respondi que não. Até porque eu tenho parente, mas é uma prima de 2º grau. Então, a assessoria falou que eu não deveria citar, a não ser que fosse um irmão, um pai, uma mãe. Mas parentes de graus, né, a partir de 2º grau, eu não precisava citar. E, inclusive, era até ruim eu citar. Então, falei que não. Do conhecido eu fiquei meio assim, eu falei, gente, eu tenho conhecidos, né? Que inclusive foi uma falha minha, eu deveria ter tirado do meu Instagram, eu deveria ter tirado do meu Facebook as pessoas. E acabou que o tempo foi passando e eu acabei que não tirei. E a última pergunta foi se a gente tinha casa própria, e a gente falou que a gente tinha o financiamento de um apartamento, ou seja, tinha um apartamento, porém estava pagando, não era quitado. E acabou. Gente, ele digitou bastante coisas lá, principalmente depois que eu falei que eu não conhecia ninguém nos Estados Unidos. Ele passou bastante tempo no computador, na minha cabeça. Ele estava procurando algum conhecido no Facebook, no meu Facebook. Na minha cabeça ele viu que eu menti ali. Eu conheço, lógico que eu conheço. Eu poderia até ter dito que eu conheço, mas eu disse que não. Gente, mas não dá para saber o que fez ele negar, porque ele negou o visto pra gente. No fim, ele virou e falou: vocês não vão para os Estados Unidos dessa vez, mas vocês podem tentar a qualquer momento. E entregou pra gente uma folha azul. Eu ia até estender ela aqui e mostrar ela pra vocês, mas eu não encontrei. E aquilo assim, pensa, gente, numa descarga de adrenalina, assim, do pé à cabeça. Por quê? A gente não tem o porquê de negar a gente, sabe? Então eu cheguei à conclusão de que ou é porque eu menti nisso, tenho sim conhecidos nos Estados Unidos, mas não são amigos, né? Parente eu já tinha dito que eu não tinha.
E depois eu fiquei pensando que pode ser porque a renda não era tão boa assim. Não sei. Ou porque estava escrito imigrante na nossa testa. A verdade é essa, né? Eles acham que 95% das pessoas que vão lá, vai lá para tentar enrolar eles, né? Então é isso. Contar para vocês que, infelizmente, vai ficar para uma próxima. Eu fiquei chateada porque você gasta dinheiro, lógico, nada é de mão beijada. Você gasta esse dinheiro, você gastou o dinheiro do passaporte, você gastou o dinheiro do visto, você gastou a sua ida lá. Então, se você for colocar na ponta do lápis, você gastou muito dinheiro e acho que é isso que mais machuca. Porque assim, é lógico, agora a gente vai esperar um tempo e vai tentar de novo, não vamos desistir não, uma hora a gente vai conseguir ir lá passear. Mas eu acho que no momento o Pedro ainda não está regulado o suficiente para passar por uma viagem dessas. Então eu acho que daqui uns 2, 3 anos pode acontecer dele tá muito melhor, tá mais desenvolvido nas terapias, de aguentar o tranco, sabe, de uma viagem, de passar dias fora da rotina dele. Então, assim, eu não lamento e também não desisto. Porque eu quero proporcionar isso pro meu filho um dia, eu quero proporcionar isso para mim, pro meu marido, que a gente sempre teve essa vontade. Então, é essa história que eu tenho para contar para vocês. Infelizmente não foi dessa vez, mas como eu tô dizendo aqui para vocês, a tudo dá graça, né, gente? Então não vou lamentar e vamos tentar daqui a um tempo. Vou fazer do mesmo jeito, sem alarde. O dia que eu conseguir falar, gente, olha, meu visto tá aqui, ó. E vou contar pra vocês, tá bom? Um beijo para quem me acompanhou até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!